Eu acho que é fácil dizer que a fotografia é mágica, e se calhar é, mas eu gosto mais de pensar nela até do ponto de vista científico, que é a possibilidade de recortarmos o tempo e recortarmos a realidade. Conseguir captá-la e congelá-la e cristalizá-la num momento será sempre algo mágico. À falta de melhor explicação, será algo mágico. Eu gostava de dizer que tive uma câmara aos 7 anos, ou aos 10, ou que alguém me ofereceu uma câmara quando eu era uma criança, mas não foi assim, não é uma história assim tão romântica. Eu comecei a fotografar há cerca de 12 anos. Eu venho do vídeo, eu fiz imensos trabalhos com todas as televisões, talvez do nosso país, mas é na fotografia que eu agora me sinto melhor, e a fotografia permite, apesar de tudo, menos equipamento, as coisas são todas mais leves e há uma abordagem diferente à mesma coisa que é a imagem. Por isso a minha entrada na fotografia não foi aprender do zero, não foi aprender a ver, foi partir de uma visão para outra. Eu não tenho muita dificuldade em pegar numa câmara de vídeo e fazer uma história, numa câmara fotográfica e fazer uma história, e isso foi uma grande vantagem eu ter começado desde novo a trabalhar em vídeo e com imagem. Fui aprendendo com muitos profissionais, não havia acesso à internet, não havia muitos livros, não havia telefones com que pudéssemos fotografar, e hoje as coisas estão todas muito mais fáceis. Isso é uma grande vantagem, a vantagem do mundo digital dá esta possibilidade de democratizar a fotografia e o vídeo. Uns dirão que fotografar em película, por exemplo, dá-nos mais tempo para pensar, desacelera o processo. Eu posso desacelerar o processo num sistema digital, com um telemóvel que me permite tirar milhares de fotos. Eu posso desacelerar na mesma em termos de fotografia. Então, é um exercício que eu faço todos os dias, é o que é que eu posso fazer hoje e o que é que eu posso fazer hoje sem pressa, sem uma atitude de vertigem, sem querer ir logo publicar. Talvez as pessoas hoje gostem de fotografar porque também gostam de mostrar as fotografias. Há essa possibilidade nas redes sociais que não havia antigamente. Isso também é válido, mas eu, se me perguntarem o que é que eu aconselho, eu digo sempre que deixem as fotografias marinar, deixem-nas estar, olhem para elas ao longe, passado se calhar um mês, uma semana, se calhar um dia, chega, se calhar 2 anos. Às vezes vemos melhor ao longe quando já estamos desligados da fotografia, quando já não nos lembramos de que é que a tiramos e já aparece uma fotografia de alguém, outra pessoa que tirou aquela foto, outro fotógrafo. Quando nós gostamos dela, eventualmente é uma boa fotografia, porque é natural que nós gostemos das fotos que tiramos e estamos envolvidos com elas normalmente por causa dos sons e dos cheiros e do ambiente em que estivemos quando a tiramos, e achamos que toda a gente que a vai ver vai achar uma fotografia espetacular, mas temos de imaginar que essa pessoa que vai ver não esteve connosco, não sabe quais foram as condições e ela só está a ver uma imagem. Este desafio de ter de produzir uma reportagem com um equipamento móvel foi muito interessante para mim, porque eu já sabia que este equipamento da Xiaomi tinha lentes em cooperação com a Leica, que são objetos que eu conheço muito bem, conheço-lhes a cor, conheço-lhes a textura, o microcontraste, todas as características dessas objetivas. Fiquei muito curioso, naturalmente, porque queria perceber se podia contar com este equipamento para ter um trabalho que até pudesse juntar numa reportagem fotográfica, num trabalho documental, em que eu parta com uma câmara, com o sistema EM, por exemplo, para produzir aquele trabalho, mas de repente, por uma situação qualquer, eu tenho de levar um telefone, um equipamento mais pequeno, mais fino, para fazer alguma coisa mais, enfim, mais crítica, que não quero expor a câmara, ou que não quero mostrar, ou que não há espaço sequer, se calhar, para estar a trabalhar com um equipamento daqueles. Isso é importante porque pode permitir juntar fotografias de uma câmara de um sistema diferente com o outro. Eu acho que essa pegada, digamos assim, ou melhor, falta de pegada do equipamento num trabalho pode ser também importante, porque dá coerência a todo o conjunto, à peça completa, e ninguém fica a pensar que aquela foto foi tirada com este equipamento e a outra com o outro.
Nesta Xiaomi Masterclass vou falar do meu processo fotográfico, desde a preparação do trabalho até à fotografia, com as pessoas, com as histórias das pessoas e, no fim, a escolha das imagens e a publicação. São 3 processos distintos, dos quais vou falar para que todos possamos ver do início ao fim como é que funciona o meu processo fotográfico, o tempo que eu preciso para processar fotografias, para tirar fotografias, para pensar fotografias. Vou falar também da abordagem às fotoreportagens que produzi, são 2, uma a cores e uma a preto e branco. Vou tentar explicar porquê a escolha da cor e porquê a escolha do preto e branco. Esta é uma masterclass não apenas sobre fotografia, mas sobre o tempo, que é cada vez mais essencial para se produzir um trabalho fotográfico. Xiaomi.